Estamos de volta com a segunda parte da Tribuna Livre, que discute os problemas da saúde no Brasil. Aqui no estúdio, o pesquisador e cientista político Ronaldo Teodoro dos Santos e a enfermeira Osana Reis Passos. No bloco anterior, nós discutimos muito a questão do SUS, como ele surgiu, os princípios que o direcionam. E agora a gente vai falar sobre como é a divisão entre os entes da federação, o que cabe à União, ao Estado e aos municípios. Ronaldo, como que fica essa divisão na estrutura do SUS? Esse processo, né, de novo, é preciso considerar aí este pacto federativo, né, e a descentralização das decisões, né? Então nós saímos ali dos anos 70 com uma organização de saúde muito centralizada, né, na União, para uma discussão que via a necessidade de municipalizar a atenção à saúde, né, distribuindo competências, portanto, não só a União, mas também a estados e municípios, né? Então, em boa medida, né, os municípios aí estão fortemente vinculados à organização da atenção básica, né? A organização desta média e alta complexidade compartilhada, né, com o Estado, mas envolvendo também os municípios, né? E a União, em boa medida, ela organiza programas, dá diretrizes, faz portarias, né? E todo este processo ele é mediado pelo controle social. Então, nós temos conselhos gestores, né? Que, em alguma medida, vão balizar como é que as decisões vão ser tomadas, porque são órgãos deliberativos, né? Portanto, devem ser respeitados nesse processo como um roteiro necessário de condução e construção dessa política, sabe? E isso, na prática, Osana, significa o quê? O que o cidadão pode contar com a prefeitura em relação a esses serviços de atenção básica? Então, na atenção básica, por exemplo, nós temos as equipes de saúde da família, e elas recebem recurso federal através do PAB, né, que é o piso da atenção básica, o PAB fixo, então, de acordo com a população e o número de equipes que aquele município apresenta, o secretário de saúde manda esses dados para o Ministério e esse dinheiro ele é arrecadado. Além disso, a gente, então, tem aí os 15% de investimento do próprio município, das receitas do município para a saúde daquela população. E, para além das ações que a equipe de saúde da família realiza, temos, por exemplo, ações da vigilância sanitária. Então, se você vai comer no restaurante, saiba que por ali passou alguém da vigilância sanitária que é responsável ali. Ele está no organograma do Sistema Único de Saúde e, para além desses serviços básicos, né, de atenção básica, de urgência e de emergência, o município também ele é responsável por fiscalizar esses lugares, não só de alimentação, mas de circulação de público, em relação às zoonoses, por exemplo, né? A gente Seria tem vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, também responsabilidades da prefeitura. Também, para exatamente naquele princípio da municipalização ligado à saúde no território. Por isso que é importante que todo o planejamento de saúde ele se dê pensando no território. Exatamente porque as necessidades, elas são diferentes de acordo com seus territórios. E os municípios têm grande responsabilidade de saber gerir esse recurso de acordo com as necessidades daquele, né, diagnóstico que a gente fala territorial. Pois é, e o que as pessoas será que estão achando dessa gestão, dessa administração do SUS em relação às suas cidades? O Ibope perguntou aos eleitores de Belo Horizonte em quais áreas estão os principais problemas da cidade. Vamos ver quais foram os 4 setores mais citados. Para 60% dos entrevistados, os principais problemas do município estão na área da saúde. Para 11%, na segurança pública. 6% citaram a educação e 5% apontaram a geração de empregos. Outras áreas citadas pelos moradores foram trânsito, transporte coletivo, corrupção, calçamento de ruas, impostos e taxas e limpeza pública. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de setembro e ouviu 1.001 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. Olhando esses números, né, o que interessa para a nossa conversa é o fato de que 60% dos eleitores acharem que os principais problemas estão na saúde, ou seja, a principal preocupação de quem mora na capital e provavelmente do interior. Agora, quais são, na opinião de vocês, essas principais carências hoje? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que essas demandas de saúde no município, né, que em boa medida refletem os números né, da pesquisa, elas têm que ser vistas em conexão com o que ocorre no plano federal também, sabe?
Porque, por exemplo, né, atualmente nós temos em curso, né, um projeto de lei, né, 241, que pretende congelar gastos com a saúde e educação por um período de 20 anos. Ora, imagina o impacto disso na organização do serviço municipal, né? Então, indiscutivelmente, né, as prefeituras e mesmo governadores dos estados, é preciso que essa discussão sobre qual que é o apelo das pessoas no município em relação a demandas de saúde esteja conectado com o que se passa no plano federal. Esta é a interlocução federativa que existe nesse sistema, né? Então, um projeto de lei como esse, se ele consegue ser efetivado, né, nós temos qual que é o reflexo imediato, né, em termos de qualidade na prestação de serviços municipais, né? E aí, capacidade de serviços instaladas, né, necessidade de fazer concursos e como é que isso seria efetivado num quadro como este, né, de recuperação de UPAs, né, de centros de saúde. E se a gente pensar que em 20 anos a população está envelhecendo mais, as doenças estão ficando mais crônicas, o gasto vai aumentar, né, ao longo desse tempo. Explosivo. Eu vou citar um exemplo. Quando eu cheguei na unidade de saúde que eu trabalho, no bairro Céu Azul, havia 18 mil moradores para um centro de saúde com 6 equipes. Hoje há quase 22 mil moradores e é o mesmo centro de saúde com as mesmas 6 equipes. Então nós temos aí também um déficit de financiamento não só dos insumos, mas também do fornecimento de mão de obra mesmo, de profissionais. Então a gente teve concursos que já finalizaram, que não teve convocação suficiente de profissionais, um grande número de profissionais contratados ou com vínculos precários. E nesse contexto, é óbvio que o acesso da população fica prejudicado. É por isso que às vezes esse 60% reforça isso, né? Sim, certamente. Por conta também que o mesmo profissional, ao longo, por exemplo, eu estou há 11 anos na atenção básica, atende aquela população, aquele território, porém aquele território aumenta o número de pessoas, mas não aumenta o número de profissionais. Sim. Agora, olha que a gente está falando de uma capital. Agora, vamos pensar isso no interior de Minas, um estado com 853 municípios. Às vezes o município não tem dinheiro, não tem orçamento para gerir aquilo, a população cresce. E aí? E é ainda mais dependente desses repasses federais, né? Nós temos alguns programas, por exemplo, como o Mais Médicos, em que ele é distributivo, né? Ou seja, você pega um dinheiro que é concentrado na União e vai para os lugares quando tem mais dificuldades de infraestrutura, faz investimentos nesses locais, né? E você consegue organizar, dar dinamismo a carências que são estruturais, né? Então, se a gente for pensar que para atender esses municípios que são cada vez mais precários em termos de infraestrutura, o serviço, como que a presença do SUS e do bom financiamento do sistema, né, ele é configurador, né, dessa realidade. Estava vendo agora uma nota técnica do DIEESE, saiu recentemente, que se esse projeto, né, estivesse sendo aplicado de 2002 a 2015, nós teríamos a redução de 30% em média do orçamento da saúde pública no Brasil. Imagina quais são os efeitos imediatos disso, né? Nossa. Não dá nem para pensar. Zana, agora deixa eu te falar, você, no bloco anterior você citou muito essa participação da população, né? Dos conselhos. Como que isso funciona na prática? Desde a unidade básica, com o Conselho Local de Saúde, até a instância federal, com o Conselho Nacional de Saúde, há uma organização de 50% previsto de participação dos usuários do SUS, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. Esses espaços eles ainda precisam ser mais ocupados e mais qualificados. Há cursos de formação de conselheiros, mas a gente percebe ainda que a nossa cidadania e a nossa democracia, ela ainda é recente e está em risco, inclusive, né, para que essa participação ela aconteça de uma forma plena. Então, muitos usuários, às vezes, por não saberem, por não terem informações ou não entenderem, às vezes, de um projeto político mais consistente, por exemplo, como a organização da atenção básica, eles demandam serviços como mais medicamentos que não estão preconizados pela vigilância sanitária, ou demandam mais profissionais médicos, muitas vezes por não conhecerem que há uma equipe multiprofissional, há vários outros profissionais de saúde que podem, inclusive, vir a prevenir questões que acabam desencadeando em atendimentos médicos.
Então, ainda há uma necessidade, eu costumo falar que a gente tem que aprender sobre o SUS na escola, desde o ensino fundamental, como ser um usuário do Sistema Único de Saúde, por onde entrar, como participar, porque ainda assim é a política pública mais consistente que a gente tem no país e de maior amplitude até hoje, e ao lado da educação, mas entendo que em termos de participação social e de consolidação de alguns princípios, ela caminhou, mas não avançou tanto no sentido de trazer a consciência da população, inclusive para a própria defesa do sistema, que está em risco, né? A sua universalidade, a sua gratuidade está em risco nesse momento no país. E segundo o próprio Ministério da Saúde, 75% da população brasileira é usuária do SUS. Sim. Agora, Ronaldo, eu sei que você quer falar alguma coisa, mas eu queria que você aproveitasse a conversa que a Osana levantou um ponto, que às vezes os usuários tendem aí a pleitear novos medicamentos, tratamentos, exames, e muitas vezes eles recorrem à justiça para ter isso garantido. Como essa judicialização da saúde, ela impacta nos cofres públicos, principalmente no da prefeitura? Sim, tem uma pesquisa também feita aqui na UFMG, né, por professores da UFMG, e eles vão evidenciando que o que é curioso é que muitos municípios, né, quando eles têm dificuldade, né, de sustentação de fontes, eles começam a recorrer a parcerias privadas com a expectativa de que isso barateie o sistema, mas na verdade acontece o oposto. Então o problema é que quanto mais precário em termos de condição de sustentação financeira, tenta-se construir essas aproximações com o setor privado, e isso tem se revelado um engodo, né, na prática, porque isso explode gastos e não garante, né, o que em princípio seria a defesa dessas parcerias, que era a melhoria de eficiência, né? Então, neste processo também existe judicialização, sabe? E o que nós temos, né, em termos desse debate é que é claro que ter acesso à justiça no país é em si um ganho democrático, né? Ou seja, as pessoas poderem acessar e reivindicar direitos, né? Isso é parte da construção da cidadania, né? Entretanto, a gente também tem um diagnóstico de que boa parte dessa judicialização ela é artificialmente produzida. E aí há processos de corrupção mesmo produzida a partir de problemas não resolvidos entre o Estado e o setor privado, né? Então, por vezes, a judicialização para ter acesso a remédios ou mesmo para ter acesso a determinados tratamentos, ao passo que o sistema oferece tratamentos alternativos, remédios alternativos, mas você tem uma indústria da saúde que fomenta, que estrutura muitas vezes essa busca judicializada de alguns pacientes. E isso não é residual, sabe? Isso explode gastos, né? E atinge mesmo, né, de forma muito mais intensa, os municípios que têm mais dificuldade financeira, né? Então a gente fica nesse trade-off aí, né, que é muito problemático entre uma porção que pode ser uma judicialização legítima e aquela que é espaço de corrupção e de desvio de recursos públicos de forma indevida, né? A gente está terminando esse bloco, Osana, eu só queria que você comentasse que justamente por causa dessas decisões, às vezes, dos juízes, se dá um atendimento ou não para determinado cidadão, a justiça está até procurando fazer parcerias para ser melhor orientada em relação a isso, a esses laudos, né? Porque é uma parte técnica que o juiz, às vezes, não tem noção de um remédio, se faz bem ou não num tratamento, né? Sim, nesse sentido, as evidências, né? As pesquisas baseadas em evidências, elas devem orientar, inclusive, essas decisões judiciais, exatamente para que não haja equívocos de decisões que vão servir muito mais ao interesse da indústria farmacêutica do que do próprio usuário. Então, nesse sentido, é super importante, não deixa de ser legítima a busca por novos tratamentos, mas também há que se ter um certo compromisso das universidades, dos núcleos de pesquisa, com o próprio Sistema Único de Saúde, para que ambas as partes sejam também atendidas. Tá ótimo. A gente vai, do próximo bloco, Ronaldo, você fala comigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.